após a crucificação de Jesus Cristo. E eu quero propositadamente hoje passar alguns dias antes dessa ocorrência e fazermos a leitura do texto do Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, apenas o versículo 34. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, por tudo o que estamos a viver até aqui. Agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo. Neste momento, Pai, de forma especial, específica, eu quero pedi-lo, Senhor, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, de forma viva, pelo Teu Espírito Santo. Derrama em nossos corações, Senhor, a Tua mensagem, aquilo que devemos e precisamos ouvir da Tua parte. Faça-nos, Senhor, como terra fértil agora, a fim de que a Tua palavra, como uma semente, encontre um bom terreno e frutifique para a Tua glória. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu antes de iniciar a tratativa do texto especificamente, quero convosco ler um texto de alguém que é muito caro para mim, que os irmãos já bem sabem, Rubem Alves. Texto cujo título é Urubus e Sabiás. E o texto começa assim: Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, haveriam de se tornar grandes cantores. E para isso, fundaram escolas, importaram professores, gargarejavam dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão de mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos poderiam chamar por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, e o rancor encrespou-lhes a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos vossos concursos? E as pobres aves se entreolhavam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas sequer existissem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam, simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás.
terra de urubus diplomados, não se ouve o canto do sabiá. Rubem Alves sempre muito sabia usar muito bem as palavras, dava recados agudos e muitas vezes muito ácidos através dos seus textos, muitos deles escritos inclusive para crianças. Nós vivemos em um mundo, em um momento, em que a aparência está em primeiríssimo lugar. Immanuel Kant dizia que o belo é um prazer universal. Para Kant, o julgamento daquilo que é belo se dava a partir da emissão de juízo sobre algo ou sobre alguém. Em outras palavras, o belo, na verdade, o que é bonito, é aquilo que dá prazer. É preciso coincidir o juízo e o sentimento. A reflexão, essa reflexão, ela me parece muito interessante nos dias como nós vivemos, mas a partir de um princípio, de um a priori diferente, um a priori distinto. Porque se para Kant lá, dizia o fato de se sentir prazer olhando para algo, sabem aquela história que nós conhecemos tão bem, o que ama o feio, bonito lhe parece? Se para ele o facto de sentir prazer olhando para algo ou para alguém faz com que aquele algo ou aquele alguém se torne belo, se torne bonito, eu olho para aquilo, eu gosto daquilo, então aquilo torna-se bonito para mim, ainda que não seja uma unanimidade. Hoje, nós valemos-nos muito mais dos padrões do que é belo, do que é bonito, ainda que não seja exatamente para ter prazer. Vejam, fizemos uma inversão de marcha. O ser bonito, ser belo, em Kant, depende da pessoa que está a olhar, a desejar, depende do meu olhar sobre algo. Hoje parece um pouco dessa inversão, porque se naquela altura dependia de eu olhar e achar bonito, porque me deu prazer, hoje, a rigor, depende muito mais do que o senso comum diz a respeito de algo. E se há uma espécie de unanimidade, ou quase que uma unanimidade a respeito de algo, e dizem, é bonito isto, ou é bonito ser assim, eu também, obrigatoriamente, preciso achar isso bonito, preciso achar isso belo. Se a maioria acha aquilo bom, obrigatoriamente isso tem que me dar prazer. Do contrário, eu que estou, alguma coisa anda mal comigo. Percebam, irmãos, um pouco dessa inversão. Antes, eu olhava, gostava, me dava prazer, eu acho isso bonito. Agora, uma maioria, aqueles que fazem as opiniões, não é? Os fazedores de opinião, acham isso bom, acham isso bonito, e automaticamente, se eu não achar, quem está mal sou eu. Afinal, há um padrão de beleza impresso por uma sociedade daqueles que ditam o que é bonito ou o que é feio, o que é bom ou o que é mal. O fato é que a estética, naturalmente, tem valido muito mais do que o conteúdo. A montra de forma que tem que estar limpa, bonita e sempre bem arrumada, ainda que o interior da loja esteja muito mal, esteja uma verdadeira bagunça. E na vida pessoal, não é diferente. As redes sociais apontam para isso. As fotos, as roupas, os carros, pessoas que muitas vezes não têm coisas básicas, mas ostentam um telemóvel caríssimo, que assumem dívidas impagáveis para demonstrar que estão numa boa situação, demonstrar. E o mundo, de muita forma, determina que nós sejamos assim. Certa vez eu li algo, e devido a essa leitura eu fui procurar saber um pouco mais a respeito
de uma entrevista de um conhecido entrevistador, um headhunter, que só buscava os melhores profissionais do mercado, e esse profissional dizia que ele preferia alguém que tivesse um currículo ruim, mas que estivesse com um bom fato, um fato bem alinhado, de uma boa marca, alguém que já tivesse uma experiência em viagens, mas que não necessariamente tivesse uma boa conduta no trabalho, porque a aparência importa muito mais do que o conteúdo. Talvez nas igrejas possa ser que vivamos também um pouco disso. Se o líder não tem aparências clássicas de liderança, por exemplo, roupas, uma boa toga, não serve. Se a forma de pregar eventualmente não se equipara ao dos grandes pregadores televisivos, não serve. Se há uma oração branda, não há uma credibilidade quanto à fé. Se não está bem financeiramente, alguma coisa deve estar mal. Percebam, irmãos, é uma sociedade da estética. O conteúdo, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, pouco importa. E assim também foi com relação a Jesus. Quando nós lemos o texto de Lucas no capítulo 23 inteiro, um longo capítulo do Evangelho de Lucas, nós temos uma memória de um momento quando Jesus é preso. Jesus, então, ele é levado para um interrogatório. Jesus, então, é levado diante de Pilatos, pelos seus delatores. E diante de Pilatos, então, que diz que não vê nada de mal em Jesus, ele fica a saber que Jesus vem da Galileia. E ao saber que Jesus vem da Galileia, como era aquela uma zona que quem governava ali era Herodes, Pilatos então determina que Jesus seja levado a Herodes para que Herodes avalie Jesus. E o texto nos diz com uma preciosidade interessante, que inclusive Pilatos e Herodes estavam brigados, e neste momento eles retomam a amizade. Herodes então avalia Jesus. O texto nos diz que Jesus não diz uma palavra. Herodes então só caçoa de Jesus, metem nele ali uma roupa real, de uma forma jocosa, devolvem-no a Pilatos. Pilatos mais uma vez diz ao povo, não há nada nesse homem para que eu determine a sua morte, ele não fez nada. Mas era tradição que soltassem um prisioneiro, como nós sabemos, que soltassem um prisioneiro no dia da festa. E ele dizia então que ele tinha que soltar alguém, e o povo pedia que soltasse aquele assassino e também alguém que fez uma espécie de conluio naquele local, que era Barrabás. Então, o povo pede que Jesus seja crucificado. Jesus, então, como nós sabemos, é crucificado. Mas, em todo esse tempo, Jesus é levado, então, no caminho do Gólgota, com os dois bandidos. Jesus, então, chega ao Gólgota, e os soldados, então, nesse texto que nós lemos, Jesus olha para eles e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. E eles, então, distribuem as roupas de Jesus. Jesus tem a conversa com os dois ladrões. Um deles reconhece o senhorio e a divindade de Cristo. Jesus, então, é crucificado, e Jesus então morre na cruz do Calvário. Jesus então, como um homem fraco, e muitas vezes no texto nós lemos que as pessoas dizem a ele, porque lá lembrem, na cruz, e acima da cruz, estava ali escrito, Rei dos Judeus. Se tu és rei, salva-te a ti mesmo. Disseram duas vezes a ele no texto. Se ele tinha poder, se ele mesmo tinha poder, ele podia salvar-se a si, porque ele não salvava-se a si mesmo. Jesus então morre como um ladrão, crucificado, ao lado de mais dois ladrões, como um homem fraco.
como alguém que deu errado e que morreu. A maior parte dos judeus esperavam um Messias com uma aparência totalmente diferente da de Jesus. Eles esperavam um chefe de Estado. Eles esperavam um guerreiro. Eles esperavam alguém com uma aparência forte, com uma imposição. No entanto, aquele que dizia ser o Messias, em algumas palavras, nasce num lugar que é menosprezado pelos judeus, Nazaré. Natanael pergunta, não é? De Nazaré, por acaso, pode sair alguma coisa boa? Aquele Messias, ao invés de ser um chefe de Estado, é alguém que vem simples, nascido em uma manjedoura. É alguém que entra triunfalmente, montado em um burrinho. É aquele que vem pregando boas novas, prioritariamente aos pobres, aos necessitados, não aos governantes, não aos principais. E assim também eram, não apenas os judeus, os seus próprios discípulos, que não entenderam, e somente no texto que nós lemos hoje, quando nós lemos que eles estavam encerrados em uma sala, e eles assustam-se, porque ao Jesus entrar, eles imaginam que é um fantasma. Jesus então diz, eu falei para vocês que tinha que ser assim, e eles estão atemorizados ainda a ver aquele fantasma. E Jesus então diz, tem algo a comer? E eles dão um peixe assado para Jesus, e Jesus come, e o texto nos diz, e aí sim eles percebem o que aconteceu. Eles também não entenderam quando Jesus entrou num jumentinho. Nós lemos há pouco aqui em João, no capítulo 12, versículo 16, que os seus discípulos não entendiam o que estava a acontecer. O que é que nós estamos aí a seguir, que talvez achamos que seja o Messias, porque ele está a entrar num jumento? Eles também esperavam um Messias forte. Esperavam também alguém que viesse libertá-los. Quem é que vem libertar nesse molde? Afinal, será mesmo que o Messias seria um fraco? Alguém que morre numa cruz como um malfeitor ao lado de dois ladrões? Que anda com gente pobre, com mulher, com os marginalizados, que diz que o reino dos céus, o reino de Deus, pertence apenas àqueles que são semelhantes às crianças. Alguém que prega o perdão aos inimigos, ao invés de ganhar uma luta contra eles. Mas ao contrário do que pode parecer, o Messias, Jesus, é forte. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele era antes de tudo. Ele criou os céus e a terra, embora a aparência seja diferente da expectada. Mas eles não podiam ver isso, porque eles estavam focados na aparência. Os romanos, que tinham os judeus por vassalos, tinham muito mais as características esperadas de um Messias do que o próprio Cristo. Entretanto, há muito mais verdades do que nós podemos ver. E quando nós não nos abrimos a isto, quando nós não estamos atentos aos detalhes, nós não conseguimos ver. E na maior parte das vezes, pautamo-nos, como aqueles, na aparência. No entanto, existem muitas outras verdades que nós não podemos ver. Eu queria, embora seja uma temática muito diferente, mas eu queria, há um vídeo didático, está
Tá possível, Ana? Sim? Tem 5 minutos, irmãos. Então eu espero a paciência de vocês. Passa muito rápido. Mas faz sentido para essa questão da aparência. Se estiver, não precisa de som, não é preciso de som, Ana. O som é diferente.
claro, dá para perceber a história. O homem, então, estava sempre na frente da loja e é isto o que o dono da loja podia ver. O homem sempre ali a atrapalhá-lo, a ele achar que o cheiro da urina era dele, mas não era. A verdade é que ele dormia ali, mas ele cuidava da loja do Senhor. Até que em um dado dia, cuidou quando alguém ia escrever algo com tinta, cuidou quando tentaram roubar a loja e perdeu a sua vida por isso. A verdade é que há muito mais verdades do que nós podemos ver. Há muito que está por trás daquilo que é aparente. Nem sempre as aparências dizem quem realmente nós somos. Nem sempre as aparências dizem a respeito das nossas necessidades, das nossas capacidades, os nossos fantasmas, os nossos segredos, as nossas intenções. Aqueles urubus acreditavam que tinham aparência de cantores. Um olhava para o outro e via ali um grande cantor. Mas era apenas aparência. Os cantores de verdade foram tolhidos da sua vocação, porque afinal eles não tinham boa aparência de cantor. O julgamento pela aparência é muito vazio, é muito subjetivo e é muito errado. Jesus foi julgado e morto porque ele não atendeu às expectativas que eram concernentes à aparência que expectavam a respeito de um Messias. Ele não era como eles queriam, como eles esperavam ver. Eu finalizo lembrar de um texto, e eu leio aqui numa versão mais coloquial, texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, eu vejo o coração. Que Deus abra a nossa mente e o nosso entendimento e coração para ouvir a sua palavra e nos abençoe. Saber quem nos visita hoje, por favor, irmãos? Obrigado. É Sandra? Sandra Silva. Muito bem-vinda, irmã. Muito bem-vinda. Espero que tenha sentido à vontade. Mas não foi só a irmã que está vindo a primeira vez. O irmão também está vindo pela primeira vez, não é isso? Muito bem-vindo também, meu irmão. Não é? Sim, temos ali... Não, nosso irmão já esteve aqui. Já esteve aqui. Pois, muito... Hoje? Temos um aniversariante já. E temos ali o nosso irmão também. Como que é mesmo o nome do irmão? Peço desculpa. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo mesmo. Espero que tenha sentido esse dia. Temos aqui nossos irmãos que estão conosco novamente. Que bom, Ana, que bom tê-los aqui. Oliver está bem? Os irmãos, a quem não sabem, o Oliver tiveram um susto ali na família, não é? O Oliver, aquela gracinha de criança, teve um susto aí, não é? Quer falar alguma coisa? Não? Teve um susto aí, passou um tempo internado e tudo mais, não é isso? Mas pela graça de Deus as coisas melhoraram agora, não é isso? Que bom. Ficamos muito felizes de vê-los novamente, de tê-los aqui novamente. Todos aqueles que estão conosco, Dona Lucinda, a querida Dona Lucinda que está aqui conosco, todos os nossos irmãos, é um privilégio estar aqui convosco.
E quem faz anos, além do nosso irmão, quem faz anos essa semana? O irmão faz anos hoje. Hoje, 54. Pois. Boa. 21. Já é mais velho. Mais alguém faz anos? Ontem? Então tem que passar vergonha conosco. Vem cá. Anda cá, vamos cantar parabéns. Vem cá. Vamos então, quando cantar os parabéns, irmãos, vamos levantar. Vem cá, irmão. Anda cá. Anda aqui comigo. Querida, muitas vezes. Perder essa piada. Vamos orar. As palmas estão bem crentes hoje. Anda cá. É verdade, crente tem um dom especial de bater as palmas no contratempo. Não é? Vai perceber? Eu acho isso formidável. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos. Na hora da despedida, dê um abraço aos nossos irmãos. Nós, então, lemos juntos o texto de Provérbios no capítulo 3º. Olha, nós já vamos encerrar o culto. Se quiserem sentar, eu vou chamá-los para levantar de novo. Não é? Olha, eu vou dizer de novo. Quem quis sentar, eu vou chamá-los para levantar de novo. Então, vai da escolha. Vamos, então, ler o envio.